Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o controle de roedores, que é uma das pragas um dos serviços, né, mais realizados pelas controladoras de pragas. Então, os roedores, eles pertencem à ordem Rodentia, né? Então, que característica que eles vão ter? Eles vão ter a presença, né, de fortes dentes incisivos, e esse crescimento desses dentes é contínuo, então não para de crescer. Então esse é o grande motivo do roedor, né, dos roedores roerem. Então eles roem exatamente para gastar esse dente, porque se eles não fizessem isso, os dentes não iam nem caber dentro, né, da boca mesmo, porque eles iam continuamente crescer. Então eles roem exatamente para isso. Bom, os roedores, eles têm grandes habilidades, tanto sensoriais quanto físicas. Então, eles vão apresentar grande habilidade olfativa. Então, o olfato é bem aguçado. Então, eles vão captar odores que vão servir para orientar tanto o ambiente quanto na procura, né, de alimento. Então, eles podem utilizar o olfato para trilhas que são formadas, né, pela colônia. Então, ou sentir um cheiro de um alimento às longas distâncias, né? Então serve para isso também. Então, para orientar nas trilhas, né? E a busca do alimento. O tato também é muito desenvolvido, né, nos roedores. Então ele é muito utilizado não como o nosso tato, com a mão, né? Então ele é utilizado pelas vibriças, que são aqueles bigodinhos, né, que o roedor tem. Então eles usam, né, as vibriças exatamente para se orientar. Então eles encostam essas vibriças ou no chão, no muro ou em objetos para se orientar mesmo. A audição também é extremamente desenvolvida, então escutam muito bem. A visão é que não é tão aguçada, né? Então a visão deles, eles têm uma alta sensibilidade à luz, né? Então eles vão distinguir formas e movimentos, mas nada muito nítido. Não vem cores, né? Então isso tudo vai fazer com que ele não tenha uma visão tão aguçada, né? E também por se tratarem de animais de hábito noturno, tá? Paladar muito apurado, então ele não vai consumir alimento que tiver mofado, estragado, velho, com gosto ruim. Então por isso que vocês têm que tomar muito cuidado com que tipo de isca que vai utilizar, né, e que tipo de alimento ele está consumindo. Então ele vai gostar sempre de alimento novo, nada estragado ou mofado, né? Então, quais são os principais tipos de roedores que a gente vai combater? Então, um dos principais é a ratazana, ou ratos norvégicos, né? Que é o rato de esgoto, aquele rato grande. Então, ele vai, né, pode atingir 600 gramas ou até um pouco mais. Ele vai atingir a maturidade sexual, então desde o nascimento, em torno de 3 meses, ele já está apto para reproduzir. E vai viver em média 2 anos. Então isso, em 3 meses, você já tem novos ratos, né? Ratos que estão nascendo e em 3 meses já estão aptos a cruzar e procriar novamente. A fêmea ela vai entrar no cio 8 vezes mais ou menos, né, por ano. A gestação vai durar em torno de 22 dias e vão nascer de 8 a 12 filhotes. Então imagina, a cada 22 dias nascem 8 a 12 filhotes, 8 vezes por ano. Então ele é um roedor que é às vezes agressivo, né? Tem relatos de atacar mesmo, então porque ele é territorial. Então ele vai proteger realmente o seu território. Então por isso desses relatos. Então normalmente ele vai viver em tocas, então é um roedor que ele é escavador, então vai viver em tocas, né? Ou túneis, galerias, então galeria de esgoto, de chuva, então todos esses locais.
Então, são excelentes nadadores, podem permanecer submersos por até 3 minutos. Então, isso é uma característica de que, às vezes, o roedor consegue entrar nas residências ou estabelecimentos pela rede de esgoto, pelo vaso sanitário. Então, ele passa mesmo por dentro do cano, em tudo, e consegue chegar, né, ao local que o vaso está ali aberto. Vão se alimentar principalmente nas cidades grandes comendo lixo, né? Vão habitar principalmente a rede de esgoto, terreno baldio, né? E no campo vão fazer essas tocas, né? Ou abrigo, né? Formação das colônias próximo da fonte de alimento, como depósito, ração, pocilga, viário. Vão comer principalmente proteínas, carnes, ovos, frutas e grãos. Então, uma das características físicas, né, da ratazana, do rato de esgoto, são as orelhas pequenas, o focinho pequeno, achatado, os olhos também pequenos, que vão dar essa característica dele de bom nadador, né? E ele possui entre os dedos uma membrana interdigital, que ajuda mesmo nessa natação para viver nesses locais, né, mais úmidos, com água, próximo de rios, rede de esgoto. Então isso tudo vai ajudar nesses hábitos. Então onde que você vai sempre procurar esse roedor? Em gramado, jardim, terreno baldio, local onde tem entulho ou equipamentos ativados, pallets, materiais de construção. Então todos esses pontos. E principalmente a rede de esgoto. Outra espécie de roedor que a gente vai encontrar, que é o rato de telhado, também às vezes conhecido como rato preto, que é o ratos. Então ele também é um roedor de grande e médio porte, pode chegar até 350 gramas, né? Mas apesar dele ser um pouco maior, né, um pouco menor entre a ratazana e a outra espécie de roedor, que é o camundongo, ele tem um senso de equilíbrio muito grande. Então ele escala muito bem, ele anda em fios, muros, ele possui a cauda maior que o corpo, e essa cauda maior que o corpo é exatamente que ele usa para se equilibrar nesses locais. Então pode andar também e fazer ninhos em árvores, então vai andar em fios, cordas, muros, telhados. Então no alto, normalmente no alto, pode subir muros também, paredes, canos. Então é uma característica bem relevante dessa espécie de rato. Então em 2 meses e meio ele já está apto para procriar, né? Vive em média 1 ano e meio. A fêmea vai entrar no cio em torno de 6 vezes por ano, e a gestação, né, dura em torno de 21 dias e vai gerar entre 8, 10 até 12 filhotes por ninhada. Então o rato de telhado, assim como a ratazana, ele vai viver em bandos ou colônias, né? Vai preferir fazer ninhos longe do solo, geralmente oco de árvore, forro, sótão, telhado, às vezes vãos, né, tanto de residência quanto em fábricas e depósitos. Uma característica muito relevante das duas espécies, né, de ratos norvégicos, a ratazana e o rato de telhado, é que eles vivem em colônias. E você vai ter dominantes e dominados. Então você vai ter ratos que vão ser os dominantes, né, e ratos que vão ser os dominados. Os ratos que vão ser os dominados são exatamente os que vão se alimentar primeiro e verificar se aquele alimento é propício ao restante da colônia. Então, se não acontece nada, se é um alimento bom e tudo, é aí que o restante da colônia vai comer. Então, você tem essas características também. Além de que a ratazana e o rato de telhado são ratos que a gente chama, que eles possuem uma característica que chama neofobia, que é medo de qualquer coisa nova.
Então, se você coloca no ambiente uma isca, um porta-isca, qualquer estrutura nova no ambiente, eles vão ter medo. Então, eles são ratos desconfiados. Então, eles vão demorar até se acostumar com aquilo novo que está no ambiente. Então, isso é uma característica também, né, dessas duas espécies. O rato de telhado ele vai preferir frutas, mas também podem se alimentar de grãos, né? A gente colocou como exemplo chocolate, queijo, mas qualquer tipo de alimento, né? Então ele também atinge grandes distâncias. Então o rato de telhado pode atuar em até um raio de 50 até 70 metros do ponto onde está a colônia, onde está o abrigo, e a ratazana um pouco menos, em torno de 50 metros. Então ele pode estar numa área vizinha e vindo para o local onde você está fazendo o tratamento. Então isso tudo tem que ser avaliado também. Então onde que ele vai ficar? Forro, viga de telhado, canaleta, depósito onde você tem sacarias, né? Pallets, estantes altas, né? Forro, telhado. Então ele vai sempre abrigar nesses locais mais altos e descer à procura do alimento e da água. Outro local que você tem que avaliar, forro. Então manchas de urina em áreas altas, ou no forro, ou em vigas, né? Marcas desses roedores no alto indicam essa presença, essa espécie, né? A presença dessa espécie no local. Outra espécie que é muito visto, né, principalmente em área urbana, é o camundongo, que é o Mus musculus. Então esse é o menor dos roedores urbanos, né? Ele também pode ser encontrado em zona rural e ele vai viver onde? Dentro do edifício, dentro das casas, vai fazer ninho no canto de parede, dentro de equipamentos ou eletrodomésticos, dentro de sofás, armários. Então é muito comum você ver gavetas, caixas dentro de armário, roupas ruídas, né? E também em sofás, fogão, máquina de lavar. Então todos esses pontos. Eles também vão ser bons escaladores, né? E como eles são pequenos, eles vão passar em pequenos vãos com facilidade. Às vezes debaixo de uma porta, né? Então todos esses pontos. Vão viver um pouco menos, em torno de um ano. A maturidade sexual em 60 dias. A fêmea se acasala 6 vezes por ano, sempre com o mesmo macho. Então, uma diferença do camundongo para as outras duas espécies é que eles vão formar um casal, então um grupo familiar. Então, o casal e os filhotes. Já na ratazana e no rato de telhado são colônias. Então a gestação vai durar em torno de 19 dias. Então a prole normalmente pode chegar a 6 filhotes, mas em média entre 3 e 4. Então, devido a esse pequeno porte, ele vai habitar sempre dentro das edificações. Uma outra diferença da ratazana e do rato de telhado. Então, o camundongo ele vai ter o hábito intradomiciliar, ou seja, dentro do domicílio, dentro do estabelecimento. Já o rato de telhado e a ratazana é peridomiciliar, então no perímetro, próximo do domicílio, mas normalmente fora. Claro que o rato de telhado pode estar em forro, telhado, né? Então isso também faz parte do domicílio, mas nunca dentro, né, do estabelecimento. Então ele vai ficar em gaveta, armário, porão, motor, despensa, né? Raramente ou nunca você vai ver um camundongo fazer túnel, né? E é um hábito também, né? Tem um hábito noturno. Então ele vai consumir também pouca água pelo seu tamanho e vão precisar de pequenas quantidades de alimentos. Outra característica do roedor, né, do camundongo, diferente da ratazana e do rato de telhado, é que o camundongo ele vai ter aneofilia. Então ele vai gostar de coisa nova. Então
é uma espécie de animal curioso, então ele vai mexer sempre. Então, quando você coloca coisas novas no ambiente, ele vai querer procurar, ele gosta de coisa nova, diferente da ratazana e do rato de telhado. Então, onde você vai encontrar o camundongo? Sempre em ambientes externos, sacaria, papelão, caixas, gavetas, eletrodomésticos, então todos esses pontos, sofás, né? Então todos esses pontos. Então a presença se dá por fezes, material ruído, manchas de urina também podem ajudar a identificar. Então aqui a gente vê diferenças físicas entre os ratos, na verdade entre os roedores. O rato de telhado, você vê que ele vai ter a cauda mais comprida que a cabeça e o corpo. Então, o corpo ele é delgado, né? Então alongado. As orelhas são grandes, olhos grandes e o focinho afilado. Diferente da ratazana, que tem um corpo curto, né? Parece que ele é pesado, robusto, grosso. As orelhas, olhos pequenos e o nariz arredondado ou achatado. E o camundongo, você vai ter cabeça e os pés pequenos. Então, tomar muito cuidado para não confundir o camundongo com uma ratazana jovem ou um rato de telhado jovem, um filhote, porque ele vai ter um tamanho pequeno e pode ser confundido com essas espécies. Então, quais são os sinais que são deixados por esses roedores? Então, na hora de realizar o controle, ele vai ser sempre desenvolvido a partir desses sinais. Então, de acordo com os sinais, com os rastros, os locais que foram deixados esses rastros, esses sinais, é que você vai detectar a espécie que está infestando, o grau de infestação e a localização, hábito, onde que eles estão se alimentando, onde que eles estão movimentando, e aí você vai escolher a melhor forma de controle. Então, que sinais são esses? Então, as ratazanas, como elas vão viver geralmente junto ao solo, elas vão fazer tocas ao redor do edifício ou gramado, terreno baldio, próximo de rios, rede de galerias. Então, sempre verificar isso. Então, é fácil de encontrar, reconhecer. Então, pelo número de tocas, você também vai conseguir verificar o grau de infestação. As tocas verificando sempre se elas estão ativas ou inativas, e podem ser observadas isso se tem folhas, se tem algum material caído. Então as tocas que são ativas estão sempre com terra batida e são limpinhas. Então aqui você tem alguns exemplos de tocas. Então essas tocas normalmente elas se comunicam também entre umas e outras. Então às vezes uma é para utilizar para entrada e se comunicam lá dentro, debaixo do solo, e as entradas vão fazer essas comunicações dentro do solo. As fezes. Então a partir das fezes você também consegue identificar a espécie. Claro que você precisa de uma experiência boa, verificar se realmente são fezes de roedores. Sempre tomar cuidado para não confundir fezes de roedor, às vezes com fezes de calango, até de barata, Então, verificar isso. Então, as fezes da ratazana, elas vão ser mais roliças, então mais arredondadas. A do rato de telhado vai ter sempre as extremidades afiladas. E a do camundongo, ela é mais reduzida, mas ela é um pouco afilada também. Então parece um grão de arroz. Claro que na coloração mais amarronzada, preteada. E você vai identificar o grau de infestação pelo número, claro, de fezes que são encontradas e se as fezes são frescas ou não. Então, quando elas são brilhosas, elas estão mais frescas. Como elas
Se elas estiverem mais opacas, elas são fezes antigas. Então, você consegue identificar pelas formas. Então, rato de telhado afilada, a ratazana ela é mais arredondada e a do camundongo, né, mais pequena. Roeduras também. Então, como a gente falou, os roedores eles usam os dentes incisivos para desgastar. Então, eles têm que desgastar esses dentes. Então, eles roem tanto para comer quanto para gastar o dente. Então, eles vão roer para isso. Eles utilizam esses dentes também, às vezes, para atravessar uma porta, janela. Então, às vezes, porta, né, embaixo da porta fica ruído. Então, essas roeduras também vão identificar nível de infestação e os locais que eles estão passando. Trilhas. Então, o roedor, como a gente disse, como ele não enxerga muito bem, ele vai sempre passar pelos mesmos locais. Então, vão fazer as trilhas, né? Os caminhos que vão ser seguidos por todos da colônia ou da família. Então, essas trilhas vão ser de terra batida, onde a grama ou a vegetação não cresce. E em áreas internas, essas trilhas vão ser em formas de manchas. Então, principalmente mancha de gordura, porque o roedor vai passar ali constantemente e como ele, né, o corpo dele tem gordura corporal, né, então ele vai deixar essas marcas. E também, né, pode deixar marcas de pegadas nessas trilhas também. Então aqui a gente tem as trilhas, né, que foram deixadas no solo, provavelmente de ratazanas saindo das tocas. E aqui mais precisamente a gente tem rastros de rato de telhado. Então todas essas marcas pretas aqui, ó, são marcas de gordura que os roedores passaram e utilizaram isso aqui provavelmente para descer. Então aqui nos canos também, tá vendo? Então as manchas pretas. E aqui são manchas de urina, que normalmente a gente encontra em forro, esses forros de gesso, né? Ou um isopor com mistura de gesso também, você pode ter essas manchas de gordura e de urina. Então, por que a gente deve eliminar essa praga? Então, principalmente por transmitirem vários tipos de doença, as principais, a leptospirose, a peste, tifo e outras, né, como salmonelose e antavírus também. Podem causar tantos prejuízos à imagem do cliente, né, se aparecer um roedor num restaurante, numa fábrica, né, como prejuízos em matéria-prima também ou estoque. Podem gerar indenizações e, claro, problemas com a fiscalização da vigilância sanitária. Como que a gente vai fazer para ter o sucesso nesse controle de roedores? Então, principalmente fazer a inspeção correta para conseguir identificar os focos, os pontos de acesso, identificar, claro, a espécie a ser combatida. Então, não adianta você fazer o tratamento para uma ratazana, sendo que no local você tem rato de telhado. Então, você tem que ficar atento a isso. Realizar medidas preventivas e corretivas e a comunicação com o cliente, informando sempre o que você está fazendo, quais medidas ele deve tomar para evitar uma reinfestação ou realmente evitar a entrada de roedores que possam estar vindo de uma outra área. Então isso tudo é importante. Sempre cuidados com a saúde. Então, inspecionar o local e verificar as condições de segurança do ambiente. Então, nunca realizar o serviço se o cliente não tiver providenciado todas essas medidas que você orientou, né? Então, no caso de tratamento para roedor, pessoas e crianças não há necessidade de sair do local. Mas você tem que tomar muito cuidado, principalmente com animais, onde você vai alocar essas iscas. Porque cachorro, algum gato, né, pode consumir essas iscas
apesar de não ser o alimento preferido deles, mas muito cuidado. A gente vai trabalhar com um produto que é bem seguro, mas tem sempre que tomar cuidado, e com crianças também. E não tocar os locais que você utilizar, às vezes, uma formulação de um raticida em pó. Não mexer nas armadilhas de cola e as iscas que foram instaladas. Se você utilizar porta-isca, informar o cliente para não danificar e não mexer nesses portas-iscas. E caso encontre algum roedor morto, coletar ele com uma pá, uma luva e descartar em um saco plástico. Então essas são algumas orientações de segurança, para o cliente e para os operadores, também. Então, para iniciar o serviço, sempre verificar as informações da ordem de serviço. Então todas as informações do que foi combinado com o cliente, de como vai ser feito o serviço, deve constar nessa ordem de serviço. E tomar cuidado com a segurança de pessoas e animais, principalmente quando você for utilizar as iscas para roedor. Então, para execução, a inspeção prévia. Então, verificar a presença de fezes. Então, não confundir essas fezes com fezes de lagartixa ou calango, ou até mesmo de barata, ou outro animal. Verificar os materiais ruídos, as marcas de gordura e urina em forro. Verificar tocas, tanto externas, quanto às vezes abrigos internos. Trilhas e as trilhas de gordura, em paredes, vigas, canos, canaletas. Então, todos esses locais. E a partir dessa inspeção, é que você vai identificar qual espécie. Então, verificando também se a presença de roedores, há presença de roedores durante o dia. Se há presença de roedores durante o dia, indica que você tem já uma média para alta infestação. Verificar também o entorno, se tem terreno baldio, se tem rio, se tem rede de esgoto aberta, córregos, lixões. Então, verificar tudo isso. Verificar também estação elétrica ou shaft, que é um local onde o roedor também pode utilizar para movimentação. E verificar também pegadas, que pode ser visto às vezes em local que você tem acúmulo de farinha ou poeira. E, claro, a rede de esgoto, como ralo e esgoto. Então, a partir dessa inspeção, é que você vai identificar a espécie a qual você está fazendo o tratamento. Então, é bem importante identificar que tipo de espécie para verificar qual a melhor isca, onde alocar essas iscas. Tá? Então, após isso, explicar a estratégia de controle para o cliente, dar uma estimativa de tempo e orientar sobre os procedimentos de segurança. Então, a gente vai ter um controle, que é o controle preventivo, que você vai utilizar dispositivo, a instalação de dispositivos para monitorar o cliente. Então, independente de estar tendo aparecimento ou não de roedores, você faz essa instalação. Então, normalmente ele é executado principalmente em empresas e condomínios e, claro, em serviços contratuais, porque você quer que o local continue sem o aparecimento dos roedores. Então, você vai utilizar um porta-isca, que são essas caixas de plástico rígido, que é onde dentro dela é alocado a isca, que pode ser um bloco, que pode ser um granulado, pode ser um grão, pode ser uma isca fresca. Então, você vai colocar a isca dentro, normalmente elas têm um coxo para você colocar a isca. E a gente recomenda sempre que você faça a fixação desse porta-isca. Para quê? Principalmente em clientes contratuais, você fazer o mapeamento dessa
desse porta-isca, desse ponto de escagem. E para que você também não perca esse porta-isca ou que ele seja colocado em uma área não adequada. É muito comum, às vezes, o pessoal retirar o porta-isca para fazer uma limpeza e perder o porta-isca ou deixar em um local onde não vai fazer efeito. Então, sempre bom fazer a fixação. Então, instalar sempre na porção posterior encostado a uma parede. E normalmente você vai instalar ele entre 15 a 25 metros de distância um do outro. Claro que isso tudo também depende da avaliação e o tamanho do local. Se for um local pequeno, né, que não tenha nem esse tamanho, você tem que colocar ele em distâncias menores. É indicado colocar sempre ao redor de portas para que o roedor que se provavelmente estiver vindo de uma área externa, que ele venha e ao tentar entrar ele já encontre o alimento e saia e vá embora antes de entrar no local. Então você vai sempre fazer ao redor das edificações, formando um perímetro, né, que a gente chama também de fazendo um perímetro sanitário, exatamente para que eles comam, ou se estiver tendo a presença de roedores, comam ali fora e não entrem no local. Então, como eu disse, em algumas determinações, né, de espaçamento, né, você tem restrições, então você deve interpretar e executá-las elas da menor maneira, colocando com menor distância ou maior, dependendo do local. Para fixar, pode ser fixado no piso através de parafuso, como a própria furadeira ou até rebitadeira, né? Algumas pessoas usam silicone ou outro tipo de cola, mas o ideal mesmo é um parafuso, alguma coisa fixo. Então, onde não for possível, né, fixar ou perfurar, pode ser utilizado essas colas. É sempre importante você também identificar esse porta-isca. Então, com uma etiqueta adesiva que você vai instalar na porção superior, né, normalmente na parede, para numerar o número identificar o número de porta-iscas que você está colocando naquele local. E no próprio porta-isca a gente coloca uma numeração dele também e um calendário, exatamente para monitorar quando foi feitas essas visitas. Então, em locais, né, que você está fazendo o controle integrado, né, em contratuais, eles vão ter que estar numerado e mapeado, e o ideal é fazer com uma planta baixa. Então, se o cliente tiver essa planta baixa, melhor ainda. Se não, você tem que realmente fazer um desenho e identificar com a numeração onde está instalado os porta-iscas. Então aqui alguns modelos, né, que a gente utiliza. Então o porta-isca da parede, né, indicando que é um controle de roedor, né, etiqueta pro porta-isca na área externa com a numeração, e aqui uma etiqueta interna para que o operador abra esse porta-isca, faça a manutenção da isca ou limpeza do porta-isca, retirando resíduo, isca velha, e marque, né, a data de monitoramento. Então, em cada visita ele marca a data para que seja feita essa conferência das iscas. Para o preenchimento, né, você vai fazer exatamente o que eu já disse, né? Então, vai colocar a numeração de acordo com o número de iscas que você pôs. E na etiqueta interior você vai acompanhar as inspeções, toda visita que você fizer, você vai anotar aquilo dentro, né, do local. Normalmente, em casos, né, de contratuais, você pode fazer essa vistoria em 15 dias. Mas o mais adequado é que essas inspeções sejam feitas semanais. Mas também isso vai depender da avaliação do local, né, histórico, como que são as áreas adjacentes. Então isso tudo,
né, você vai ter que avaliar no local, podendo até ser feito mensalmente. Existe também um outro tipo de porta-isca, que é um porta-isca estaca, que ele é utilizado mais em áreas de jardins, né? Então você vai utilizar e fixar ele às vezes com um martelo ou com a própria mão, né? Então é esse modelo, a isca fica dentro dele protegida para não estragar, né, com umidade e chuva. Pode-se utilizar também placas adesivas. Então, são dispositivos instalados preferencialmente, né, nas áreas internas, onde que você pode ter uso restrito de raticida. Então, há algumas recomendações de que internamente você não utilize iscas raticidas, para não haver contaminação, principalmente em área alimentícia. Então, eles são colas, né, que são atóxicas e têm a função simplesmente de capturar o roedor. Então você vai instalar ele também nas paredes, né, em laterais internas de portas, dentro do ambiente, normalmente a cada 15 metros, claro que avaliando o tamanho do local. E a fixação, numeração e identificação é exatamente como o porta-isca box, né, a caixinha porta-isca mesmo. Então essa é as placas adesivas que você vai utilizar com o que a gente chama também de túnel. Então é um túnelzinho que o roedor vai passar aí dentro e vai ficar pregado na cola. Então na inspeção, né, você vai inspecionar cada placa adesiva, verificar se a adesividade ainda está boa. Se caso contrário não tiver boa, remover a placa e substituir. Se houve captura do roedor, retirar a placa ou o próprio roedor e, né, jogar em um saco lixo descartável, né, para ser levado e descartado em local adequado. Então, esse monitoramento, né, esse tratamento preventivo é feito normalmente dessa forma. Então você vai monitorar, assim como no porta-isca, que tem a isca mesmo, você vai monitorar, ver se a isca está velha ou nova ainda, ou utilizável, faz a troca, marca a data de vistoria, confere, limpa, vê se a isca não está estragada, assim como na placa adesiva você também faz essas verificações. E no caso do controle avulso, então o cliente está tendo problema, não vai ser um contrato, não vai ser um monitoramento e não é um tratamento preventivo, você vai verificar e colocar as iscas ou placas adesivas de captura nos pontos onde você tem tocas e trilhas. Então, no caso de infestação de roedor, né, da ratazana, você vai colocar as iscas, né, nas áreas de toca, nas trilhas, onde você vê a movimentação, né, dos roedores, onde tem trilhas, tocas, fezes, estão todos esses pontos. Você pode utilizar tanto as iscas quanto também um pó, que é um pó de contato, que vai ser aderido ao pelo do roedor e ele vai se lamber e vai ingerir o princípio ativo que vai causar sua mortalidade. Sempre verificar risco de contaminação ambiental e, né, risco de contaminação em outros setores. Então é indicado também em áreas externas você utilizar o bloco, ou um bloco parafinado ou extrusado, porque ele vai ter essa durabilidade maior em áreas úmidas. Então, em caixas de esgoto e drenagem pluvial, né? Então, muito comum também de se encontrar ratazanas. Então, nesse caso, a gente recomenda você amarrar essas iscas para que ela não fique dentro da água, né? E fique numa altura acessível para o roedor comer, mas que ela não fique dentro da água, né? Ou em local de passagem de água.
e também para você monitorar se houve consumo ou não. Se você jogar ela dentro desses locais, a própria água pode levar e você achar que houve consumo, mas amarrando você vai ter certeza desse consumo. Área interna dos imóveis. Então, para camundongo, né, você vai utilizar preferencialmente grãos e pellets, dando preferencialmente também utilizar o porta-isca ou até mesmo um pratinho, nunca deixar no chão do cliente, porque isso pode se espalhar. Então você vai verificar onde há rastros, fezes, onde o cliente viu a passagem e onde a gente sabe que pode ser, né, local de abrigo. Então atrás às vezes de fogão, geladeiras. Então em todos esses pontos você vai colocar um pouco da isca. E no caso de ratos de telhado, você também vai verificar, utilizar ou grãos ou o próprio bloco também pode ser utilizado. E aí você vai verificar onde? Em áreas de telhado, forro, vigas, onde tem marcas de gordura, manchas de gordura, trilhas, onde o cliente já viu o roedor passando. Então às vezes é muito comum em muros, então ver a passagem do roedor. Então são esses pontos. Lembrando sempre para tomar cuidado, amarrar essas iscas principalmente em muros e telhados para você também verificar o consumo. E em muros, porque pode também cair, né, a isca no vizinho e às vezes ter um animal, uma criança do outro lado que possa ser contaminado. Então, em clientes, né, em serviços avulsos, o que você vai olhar, né, em resumo? São onde você tem marcas de passagem, locais de abrigo e onde o cliente já viu o animal, ou roeduras, ou fezes. Então, como os roedores passam sempre pelo mesmo local, são esses pontos que você tem que colocar. Tomando muito cuidado com crianças e animais, então preferência ao porta-isca e orientar o cliente também onde que você está colocando para que ele tome cuidado e não retire essa isca. Em caso de serviço avulso, né, é importante que faça esse monitoramento também, ou uma segunda etapa em torno de 7 dias, que é a indicação do fabricante do produto, para que você reponha essas iscas onde foram consumidas, para que todos os roedores do local venham a morrer. Então, como eu disse, cuidado onde vai alocar as iscas com crianças e animais, né? As iscas, né, rodenticidas, por uma recomendação sanitária, não devem ficar expostas em locais onde circulam pessoas, animais, alimentos, onde há fabricação. Então você vai ter que utilizar ou o porta-isca ou o túnel cola com a placa adesiva, né? Em casos específicos, verificar também a utilização do pratinho de isopor. E para um melhor controle, né, realizar essa segunda etapa em 7 dias. Então você vai verificar o consumo e substituir essas iscas nos pontos onde foi consumidos e, claro, verificar se há outros pontos onde você não colocou a isca para ser colocado. Sempre orientar o cliente das medidas de prevenção e correção. Uma das principais é a vedação das frestas, locais de entrada onde esse roedor está entrando. Então, a vedação das aberturas de aeração, entrada de condutores de eletricidade, vãos, vedação de buraco, vão entre telha, né, portas, né, embaixo de porta, isso tudo também são locais de entrada. Medida preventiva é muito eficaz você fazer o tratamento preventivo para roedor, porque aí você evita, né, a entrada. Então, evitar o acesso, o alimento, o abrigo e a água, que são aqueles 4 As. Então, um deles, recolher os alimentos em saco plástico, lixo fechado, não acumular objeto em desuso, limpar diariamente o local de preparação e refeição de alimentos, não utilizar terrenos baldios para jogar lixo e não deixar
encostado em muro, parede, objeto que pode facilitar o acesso dos roedores. Entre outras, claro, né? Então sempre evitando aqueles 4 As. Então acesso, abrigo, o alimento e a água. Então uma das recomendações que o pessoal esquece muito é retirada do alimento e água de animais domésticos, principalmente durante a noite, que é o horário que o roedor vai procurar o alimento e a água. Então retirar isso, né, para que o roedor não tenha acesso fácil a esse local. Então, ao fim, informar as não conformidades, medidas de prevenção e correção na ordem de serviço para ser passada para o cliente. Então esse foi o nosso treinamento sobre roedores para que a gente consiga controlar essa praga.